Nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler dos versos 10 até o verso 25. Eu vou ler aqui na versão NA 17, ou Nova Almeida Atualizada. Assim diz a palavra de Deus: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Até aí a leitura da palavra de Deus. Se alguém quiser vender um produto, vender qualquer coisa no mercado, o que precisa fazer? Quais seriam as duas principais estratégias aí de marketing, se você quer se dar bem no mercado de qualquer natureza, qualquer produto? Bom, em geral é o seguinte: duas coisas costumam funcionar muito bem. Não são as únicas, é claro, mas essas duas costumam funcionar muito bem. Primeiro, você precisa descobrir o que o seu público quer. Se você conseguir descobrir o que ele está buscando, e às vezes você tem que até ajudá-lo a entender o que ele está buscando, porque às vezes ele não sabe muito bem. Então você ajuda ele a entender o que está buscando. Mas se você conseguir descobrir o que ele está buscando, meio caminho andado. Então você pode oferecer o produto que ele deseja. Mas para que realmente a coisa pegue, funcione, dê resultado nos dias atuais, você vai ter que arrumar um garoto propaganda muito bom. Preferência um figurão desses. Pode ver, qualquer produtinho de nada aí, coloca um desses rostinhos famosos na televisão e o negócio vende, dá resultado. No fundo, o produto não importa muito. O que importa é a embalagem. O que importa é o modo, é a forma, é tentar convencer as pessoas. Note, esses algoritmos, programados nas redes sociais são muito interessantes, porque eles estão sempre nos dizendo o que nós queremos. É porque você, uma única vez, entrou lá em algum site e fez alguma pesquisa de algum produto, cuidado, porque ele vai reaparecer. Inúmeras vezes, cada vez que você vai acessar o seu Facebook, ou o seu Twitter, ou o seu Instagram. E vai aparecer lá. Só que os algoritmos não entendem muito bem as coisas. E às vezes as pessoas compartilham
os instrumentos, né? E de repente você está lá, e outro dia eu estava lá e diz assim, bolsas e sapatos. Mas eu não pesquisei isso, né? E aí a fama ficou para minha esposa, né? Tadinha. Eu vou aproveitar que ela não está aqui, né? Que ela está lá no salão lá vendendo livros. E ela sempre fala assim para mim, às vezes sobra um dinheirinho, eu passo para ela e falo, olha, aplique isso aí. E eu perguntei, aquele dinheiro está bem aplicado? Sim, apliquei tudo em bolsa. Ah, então tá tranquilo, né? Tudo em bolsa, está tudo aplicado. Mas não era exatamente o que eu acreditava, né? O que eu pensava. Meus irmãos, nesse texto que nós lemos, note que Paulo chama a pregação da cruz de loucura. Ele chama isso, ele diz, a palavra da cruz, a pregação é loucura, a loucura da pregação. Uma palavra que ele usa aqui até chega a ser assustadora, porque ele diz, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Mas o que significa isso? Loucura da pregação, loucura, Deus é louco? A pregação é louca? Ora, nós sabemos que não poucos pregadores, com base nisso, entenderam que precisavam criar um estilo de pregação bem controverso, né? Uma pregação bem louca mesmo, sem critério, sem preparo, sem conteúdo lógico, tudo supostamente vindo diretamente do Espírito. Então, quanto mais absurdo, quanto mais escrachada for a coisa, mais teoricamente é espiritual, porque eles pensam que essa é a loucura da pregação. Mas não podemos confundir, existem pregadores loucos e existe a loucura da pregação, e essas coisas são bem diferentes, são bem distintas. Não confunda um pregador louco com aquilo que Paulo está chamando aqui de a loucura da pregação. Porque, na verdade, a loucura da pregação é porque Paulo se recusa a admitir, basicamente, essas duas coisas que fazem produtos serem vendidos hoje. Naqueles dias, não necessariamente, mas duas coisas que fazem produtos serem vendidos hoje é se você sabe o que o consumidor quer e então oferece isso para ele, e se você consegue, de alguma maneira, encontrar figurões aí para ajudar a alavancar as vendas. Naqueles dias já, o método que Paulo diz aqui que usava, que era a pregação da cruz, não parecia nada atrativo. Não parecia que iria dar qualquer resultado. E mesmo assim, o apóstolo Paulo insiste nesta e em outras passagens, dizendo, mas é só assim que funciona. O evangelho é apenas isso. E só ele é o poder de Deus. Mas vamos lá, entender um pouquinho o contexto aqui. A igreja de Corinto, todo mundo sabe, podemos resumir assim em duas expressões: grandes manifestações espirituais e grandes pecados. As duas coisas estavam ao mesmo tempo dentro desta igreja. Mas qual é o pior dos pecados? O que você acha? Paulo, que tem pecado aí que não acaba mais na carta de Paulo aos Coríntios. Ele menciona aquele caso, uma espécie de incesto, ele menciona a confusão na Santa Ceia, as pessoas lá se embriagando durante a ceia do Senhor. Ele menciona, obviamente, o mau uso dos dons espirituais e uma série de outros pecados, problemas em relação ao casamento, problemas em relação à própria teologia da ressurreição. Tinha problema demais na igreja, mas qual parece ser o pior dos pecados? Ora, é justamente o primeiro que ele ataca aqui nessa carta, o problema das divisões. Ele começa falando isso. Eu fui informado por alguns membros da casa de Chloe de que vocês estão rachados, brigados, que vocês não falam a mesma língua, que vocês não conseguem viver em união, vocês estão totalmente divididos. Divisões. Em grande medida, sim, essas divisões eram causadas por um falso entendimento do propósito dos dons espirituais. É que muitos ali viam os seus próprios dons como fatores distintivos, por assim dizer, de sua própria dignidade pessoal. Portanto, queriam receber honra e reconhecimento por causa do dom espiritual que tinha.
Mas queriam impor sua autoridade com base nesses feitos espirituais. Paulo então lembra-os de que isso fere frontalmente o coração da mensagem cristã. Fere a essência do próprio cristianismo. No sentido porque, como ele diz, e alfineta eles na sequência do texto, todos eram indignos, foram chamados, não gente das altas classes. Então, eles não podiam pensar em dignidade pessoal. E muito menos pelo fato de que eles haviam recebido tudo de Deus, os dons. Tudo foi de graça. Então, isso fere essa ideia de trazer mérito, honra, destaque para si mesmo por causa de um serviço que você presta. É incompatível, porque o crente é chamado para ser um servo. A grande mensagem do Evangelho é de serviço e de abnegação, é de auto-humilhação. E o grande ícone disso tudo é justamente a cruz. O momento máximo da humilhação do Filho de Deus. Então, Paulo mostra aos coríntios que eles não estavam entendendo corretamente o significado da cruz de Cristo. E as divisões ali eram uma clara evidência disso. Note, não é apenas o mundo que não entende de fato a mensagem da cruz. Frequentemente, é a igreja que não entende. Até porque isso aqui não foi escrito para o mundo. Paulo estava escrevendo para crentes ali. Quando ele fala, olha, os gregos buscam isso, os judeus buscam aquilo, ele não estava esperando que os gregos, os judeus, estivessem lendo o texto dele. Os incrédulos. Ele estava esperando que os crentes ali da igreja de Corinto estivessem lendo. E com base nisso, entendessem que não entendiam corretamente a cruz de Cristo. E a razão central, meus irmãos, dessa dificuldade não era outra, senão que eles ainda eram, como nós também somos, demasiadamente filhos de sua própria época. Porque para eles, a cruz era uma grande vergonha. Falar de um crucificado como o Salvador, como o Redentor, poucas coisas eram mais absurdas. É difícil até conseguir encontrar algum exemplo, algum paralelo hoje. Imagine que alguém chega e diga, aquele morador de rua ali que foi queimado, jogaram álcool nele e queimaram ele. Olha, ele ressuscitou e ele é agora o Salvador. Seria mais ou menos isso. Falar para a cultura greco-romana que um homem foi crucificado lá nos arredores de Jerusalém e que ressuscitou e é o Salvador. Total contrassenso. Não faz sentido para a mente daqueles dias. Mas não faz sentido para eles, ou não fazia para eles, em grande parte, porque eles sabiam muito bem o que era a cruz. Eu visitei, um tempo atrás, um forte na cidade de Santo Agostinho, lá nos Estados Unidos, onde tem a mais antiga cidade da América, e ali tem uma forca da época, do passado, 200 anos atrás. E a corda está lá ainda. E é a corda que foi bastante usada. E quando você chega e olha para aquele instrumento, você não se sente bem olhando para aquilo. Não tem como se sentir bem. Porque você consegue ver, visualizar na sua cabeça o sujeito pendurado ali. Ele não está, só está lá a corda. Na sua mente vem o cara se debatendo, pendurado, sendo enforcado. Agora imagine, vamos pegar esse símbolo e dizer, esse aqui é o símbolo da nossa fé. É isso que significa pegar a cruz e dizer, aqui está o símbolo da nossa fé. Ofendia frontalmente as pessoas
que estavam habituadas com o sentido e o significado daquele instrumento. E por isso, para os leitores de Paulo, especialmente para os gregos, Paulo diz aqui, a cruz evidentemente é loucura. Mas o que acontece conosco? Nós também não entendemos muito bem esse negócio da cruz. E a razão é outra, é o oposto. É que ela se tornou para nós um objeto religioso hoje em dia. Idolátrico até. As pessoas penduram ela no peito e saem com ela andando por aí pendurada. Até hoje não vi ninguém pôr uma corda, assim, uma forca pendurada no pescoço, um pingente e uma pequena forca. Mas talvez alguém invente isso e venda. Uma das coisas que sempre me impressiona nas igrejas é que aquelas que usam a figura, né, da cruz, nem todas usam, até por achar que fere de alguma forma os mandamentos, outros acham que não, mas quase sempre a cruz as pessoas dão uma melhoradinha na cruz, né? Ou põe ela assim meio vazada, uma luz por trás, não é? Um holofotezinho na frente. Uma coisa que eu nunca entendi, e eu vejo muito frequentemente isso, é aquele pano assim enrolado atrás, assim, parece um laço. Um laço que você coloca no carro, 0 km, para dizer, está aqui o carro. Irmãos, eu não tenho nada a ver, não tenho problema nenhum com isso. Meu ponto é o seguinte, é só uma ilustração que me mostra que a gente sempre quer dar uma melhorada, uma enfeitada naquilo que não pode ser melhorado, não pode ser enfeitado, porque é a crueza dele, é a sua realidade nua e crua, é a sua vergonha. Essa vergonha não pode ser minimizada, ela não pode ser enfeitada, ela não pode ser diminuída, não pode pintar de cor de rosa a cruz. Porque ela tem que ser horrível. Note, eu não estou preocupado com o objeto. Eu estou preocupado com o conceito. O conceito. E é isso que Paulo está tratando aqui. Ele não está falando do objeto, do pingente, do ícone em si. Ele está falando do conceito. A cruz de Cristo representa a grande humilhação do Filho de Deus, a grande exposição do Filho de Deus aos olhos de céus e terra. Ali ele foi exposto como um maldito. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A pregação do Evangelho não pode minimizar esses fatos. Não pode inventar algum atenuante para isso. A pregação precisa expor a vergonha da cruz, a loucura da cruz. E algo que tem que ser evitado a todo custo é justamente o perigo das divisões. Porque aqui, ao que Paulo está nos dizendo, é que as divisões na igreja de Corinto complicavam a pregação do evangelho da cruz. Por que Paulo está falando aqui dos clubinhos? Dos clubinhos dentro da igreja de Corinto. Meus irmãos, eu estou sabendo, me informaram, tal, que vocês estão aí todos cheios de clubinhos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? O nome aramaico de Pedro. Eu sou de Cristo. Parece que esse último grupinho aí era aquele que queria dar um tapa na cara dos outros, né? Assim, primeiro fala, eu sou de Paulo. Ah, é? Eu sou de Pedro. Eu sou de Cristo. Como se com isso ele estivesse, né, se tornando mais santo do que o anterior. Mas, de qualquer forma, esse estilo de argumentação, como se os pregadores fossem competidores, isso talvez esteja aqui como uma lembrança que os coríntios entendiam muito bem. Nós estamos um pouco distantes dela, então nós temos que relembrar isso. Mas havia pregadores naqueles dias. Nos templos romanos, porque
Cada templo tinha um deus. E os deuses competiam entre si, sim, senhor, porque tinha que ter adeptos. Então, os sacerdotes eram, sim, pregadores dos templos. E eles diziam, Apolo é melhor. Não, Poseidon é o deus que faz isso. Olha, Zeus é o grandão dos raios. Mas se você precisar de uma situação amorosa, vá falar com Afrodite. E se o seu problema é que está faltando vinho, vai falar com Baco. E tem Deus para qualquer situação. Essa retórica dos pregadores dos templos, cada um tentando atrair um Deus, ou melhor, um fiel para o seu Deus, é o que aparentemente os coríntios estavam entendendo que os pregadores cristãos estavam fazendo também. Porque Paulo tinha um estilo de pregação, que aliás, o que tudo indica, não era grande coisa em termos de retórica. Diziam que a presença dele era fraca. Pessoalmente, as cartas eram fortes, mas a presença dele não era grande coisa. Mas sabemos que Apolo era o contrário, era um grande pregador, tinha uma habilidade muito grande com a retórica grega, provavelmente. Pedro, não sei sinceramente como é que devia ser a pregação de Pedro. Mas o fato é que o cristianismo não tem líderes assim. Não tem competidores, não tem ícones. Somente Cristo. E este crucificado. Nós não temos garotos propaganda. E sempre que o evangelho depende do garoto propaganda, a coisa está feia. E me preocupa, sinceramente, quando nós vemos nos dias atuais o crescimento desse negócio de garoto propaganda. Cada vez mais, alguns pregadores, muitos bons, outros nem tanto, mas eles são as referências. E isto é extremamente perigoso. Quando o garoto propaganda é mais importante do que o produto. Isso é a mídia, isso é a televisão, isso é o mundo, essa é a sabedoria do mundo. Claro que esse produto vende por causa do garoto propaganda. Mas evidentemente não é saudável. E Deus não quer isso. E por isso a igreja tem que ter maturidade hoje em dia para olhar para os pregadores famosos com cuidado. Não se deixar levar pela onda do consumismo, nesse caso. Pela onda das curtidas e dos comentários. Porque nem sempre o melhor conteúdo está com o rostinho mais famoso. Nem sempre. E ainda que, sim, a mídia social atual seja uma interessante e útil ferramenta de Deus para a propagação do Evangelho, contudo, tem que ser para a pregação do Cristo crucificado. E não para criar fãs-clubes pessoais dos principais pregadores do momento. Não é diferente do que estava acontecendo lá, evidentemente sem nenhuma rede social, sem nenhum tipo de mídia nesse sentido, mas tinha gente falando, eu sou de Paulo. Eu prefiro Paulo, eu sou do grupo dele, eu só escuto ele. Eu prefiro Pedro. Eu prefiro Apolo e assim por diante. Como os deuses romanos, greco-romanos, como a retórica. E isto diminui o poder da cruz, Paulo está dizendo, porque isso enfraquece a cruz de Cristo. O cristianismo não tem garotos propagandas. Tem sim, eu sei, mas não devia ter. Na sua essência, o verdadeiro cristianismo não tem isso. Os líderes não são competidores em busca de seguidores nas redes sociais.
O que eles têm que ser? Pessoas que pregam, expõem o Cristo crucificado. E que não tem medo de expor o verdadeiro Cristo crucificado. Veja que é tão sério isso que Paulo está dizendo aqui, porque permanece acima de tudo, meus irmãos, que quando os crentes se dividem em grupos, em torno de pessoas, num sentido, estão partindo o corpo de Cristo. Estão dividindo o próprio Cristo. Ora, dava para fazer isso no mundo greco-romano, porque tinha um monte de deuses lá. Não dá para fazer isso na fé cristã. Só tem um Deus. Ele não pode ser partido, ele não pode ser dividido, é isso que Paulo está dizendo. Cristo está dividido. Foi Paulo crucificado no lugar de vocês? Ou vocês foram batizados no nome de Paulo? Olha que interessante ele entrar no assunto do batismo. Porque para os coríntios parece que a ideia era, eu fui batizado pelo fulano, então o fulano é o meu líder. E Paulo, então, paradoxalmente, se orgulha de não ter batizado muita gente. É o primeiro pastor que eu conheço na história que fala, estou muito feliz porque eu não batizei ninguém. Aí, não é que não foi ninguém, teve uns aí que eu batizei, é verdade. Batizei o Gaio. Falaram que esse é o primeiro Papa, né? O Gaio, Papa Gaio. É brincadeira, mas tem um Gaio lá mesmo na história dos papas. Mas não deve ter sido o primeiro, evidentemente. E Paulo fala, eu dou graças a Deus, porque eu não batizei ninguém, exceto Crispo, Gaio e a casa de Estéfanas. Porque ele percebe que aquilo que em si não tem nada de errado, ele ter batizado pessoas, mas a situação entre os coríntios estava tão complexa, complicada, que isso seria motivo para aumentar as divisões. As divisões em torno de figuras, de figurões. Por melhores que sejam, porque não está falando aqui de Edir Macedo, não está falando de Herrera Soares ou do Homem do Chapéu. Então, eu não sei o nome, desculpe. Estão falando aqui de Paulo, Apolo, Pedro. E mesmo assim, não pode ser assim. É isso o que Paulo está dizendo aqui, porque isso compromete a cruz de Cristo. Há uma clara incompatibilidade entre as divisões, os grupinhos, os garotos propagandas e a cruz de Cristo, porque ela é que tem que aparecer e não as pessoas. Um lema do apóstolo Paulo é muito de Cristo e de sua cruz, pouco do pregador. Pouco do pregador. Mas nós vemos muito hoje, muito do pregador, pouco de Cristo e da sua cruz. Paulo então passa a tratar da questão aqui da sabedoria de palavras, e ele mostra que há uma retórica que vem dos templos romanos, que ele está chamando aqui de sabedoria de palavras, e ele está dizendo que os pregadores cristãos não podem entrar nessa disputa ou nesse estilo, porque em vez de usar sabedoria de palavras, né, a Sofia Logu, ele tem que usar a palavra da cruz. A palavra da cruz, que é o quê? O produto que as pessoas não estão buscando. O produto que elas não querem, que elas não estão buscando. Aqui está um sujeito teimoso, querendo vender um produto que as pessoas não querem. E por que as pessoas não querem esse produto? Porque elas querem outro produto. Mas olha aqui, Paulo sabia exatamente o que as pessoas queriam. Ele sabia exatamente o que as pessoas estavam buscando. O que os dois grupos principais de consumidores da época estavam buscando. Ele diz, os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Ou seja, Paulo tinha feito uma boa pesquisa de mercado, ele sabia sim, melhor do que esses
robôs do Facebook e do Instagram, Paulo sabia exatamente o que cada grupo queria. Mas ele não está disposto a oferecer o que eles querem. Agora sim, você sabe, grande parte dos pregadores modernos tão somente oferecem aquilo que a sua audiência quer. É isso que tem feito as igrejas, de forma geral, lotarem. Porque aí sim o sujeito sabe o que o consumidor quer e dá a ele o que ele está buscando, o que ele está querendo. E une os dois instrumentos aí. Oferecer o que o consumidor quer e usar um bom de um figurão aí para fazer a propaganda do assunto, do produto. O apóstolo Paulo não quer fazer nenhuma dessas duas coisas. E aqui é que se mostra de fato o que ele chama de a loucura da pregação. Por que ela é uma loucura? Porque ela vai de encontro aos anseios das pessoas. Ela não vai ao encontro, ela vai de encontro aos anseios das pessoas. Não é o que as pessoas estão querendo. O que é que os judeus querem? O que eles sempre quiseram. Sinais, Paulo fala. Os judeus pedem sinais. Nós lemos nos evangelhos, o tempo todo eles estão chegando para Cristo e dizendo: que sinal tu fazes, hein? Qual é o milagrinho de hoje? Para que nós possamos crer. E esta fé baseada em sinais costuma ser a mais infrutífera das fés. Porque exatamente Cristo disse, no registro foi dito de Cristo, e embora tivesse feito tantos sinais, naquelas cidades da Galileia, não creram nele. Um dia em particular, os escribas, os fariseus, chegaram a Cristo e disseram: que sinal tu fazes aí para que a gente creia que tu és o Cristo? Mas é interessante esse momento histórico porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Ele multiplicou os pães e os peixes no dia anterior, mandou os discípulos no barquinho, atravessam, temporal, ele está lá orando no monte. Na quarta vigília da noite ele vai caminhando sobre as águas para salvar os discípulos, chegam a outra margem, já no território da Judéia. A multidão chega ali, ele diz: vocês estão aqui não porque vocês viram sinais, mas porque vocês têm fome, vocês querem apenas a parte prática da história, vocês não querem entender a mensagem teológica da multiplicação dos pães e dos peixes, ou do eu ter andado sobre as águas. Mas daí, daqui a pouco, chegam os escribas e dizem: e aí, qual vai ser o sinal, a prova definitiva? E eles lembram Jesus, disseram: porque Moisés nos deu o pão do céu. Que basicamente o que eles queriam dizer é o seguinte, assim é a minha leitura do texto: isso aí que foi feito ontem, vai se repetir? Ou foi só um milagrinho pontual? Afinal, Moisés alimentou o povo por 40 anos. Não foi um dia. Foram 40 anos. Você está disposto a fazer esse tipo de sinal também? Você é o novo Moisés? Então podemos reconhecer, vai multiplicar pão todo dia aqui por 40 anos, nós vamos crer sim. E Jesus diz: o pão verdadeiro não foi Moisés que deu. O pão verdadeiro é a minha carne. Esse é o pão. Como ele diria que o vinho é o seu sangue. Porque ele está falando da sua morte horrenda. Ele está pré-anunciando o seu momento terrível de crucificação e está dizendo que esse é o grande sinal. Mas eles queriam alguma coisa mais palpável. Que sinal? Que sinal? Que sinal tu fazes? Vamos repetindo milagres, mais milagres, mais milagres, mais milagres. Por que existe essa indústria de milagre hoje em dia nas igrejas?
evangélica e católica, nas duas. Você vê uma indústria de milagre, tem que sempre produzir milagre. Porque é o que o consumidor quer. É o que boa parte dos consumidores de religião querem. Milagres, sinais, prodígios, coisas extraordinárias. Tem que ver o pauzinho pegando fogo lá. Se não brilha, não é espiritual. Tem que ter alguma coisa visível. Ora, Paulo podia oferecer isso se ele quisesse, não podia. Mas ele não oferece. Não, os judeus querem isso, ele diz, mas nós não pregamos isso. Nós pregamos o Cristo crucificado. E por isso ele fala, especialmente na segunda carta, e é sobre isso que eu falarei amanhã, que ele não estava mercadejando a palavra de Deus. Que ele não estava oferecendo um produto que as pessoas estavam dispostas a adquirir, porque aquilo era o que elas buscavam. Mas, por outro lado, os gregos, ele diz aqui, não estão muito preocupados com milagres, sinais, essas coisas, nem acreditam muito nisso. Eles estão preocupados com construções filosóficas sofisticadas. Estão preocupados com raciocínios complexos. O apóstolo Paulo chegou um dia em Atenas, no coração, da fé filosófica grega, e dois grupos estavam se digladiando lá, os estoicos e os epicureus. Por vias diferentes, os dois queriam descobrir qual era o sentido da vida e o que era a verdadeira felicidade. Os estoicos mais comedidos, os epicureus não tão comedidos, mas também, é verdade, não tão hedonistas como às vezes se pinta, eles são pintados. Mas, de qualquer forma, eles estão discutindo lá sobre qual é a razão da vida, da existência. E eles brigam entre si, mas têm uma coisa em comum, que é a crença naquele slogan que até hoje se fala muito, e que é bem pobre, é verdade, mas dá para entender um pouquinho algum fundamento filosófico desse neoplatonismo que eles assumiam, que era a ideia de que o corpo, a matéria é má, e que só a parte espiritual é que conta e que importa. Por causa disso, grosso modo falando, por causa disso, boa parte da civilização grega teve dificuldade de aceitar a mensagem da ressurreição. A ressurreição literal, física, era muito complicada para eles aceitarem. Porque era um contrassenso para eles. E por isso que algumas explicações foram feitas para minimizar o impacto da ressurreição física. Se criou a ideia de uma ressurreição espiritual, alguma coisa que acontecia apenas internamente, mas que não era, de fato, verdadeira e física. E por isso que Paulo escreve, nessa primeira carta aos Coríntios, um longo capítulo defendendo a fisicalidade da ressurreição, tanto de Cristo quanto do povo de Deus. Mas, lá em Atenas, se Paulo quisesse vender bem um produto, e já que ele estava diante de uma plateia que ansiava por grandes raciocínios e citações e conhecimento, e note que ele até começa falando um pouco disso. Uma vez eu vi um estudo de um especialista na cultura grega, e ele disse que Paulo deve ter citado uns 10 autores gregos, só naquele sermão lá de Atos 17. A gente só conhece uma citação mais inteira, nele existimos, nos movemos, porque dele somos geração, o poeta Erasto, se não estou enganado, mas ele cita pelo menos mais uns 10 lá. Pelo menos essa leitura desse estudioso da cultura grega. Parece que ele está indo no caminho deles, anunciando um evangelho aceitável intelectualmente falando. Não se engane. Ele está só preparando o caminho para soltar a bomba. E ele solta a bomba no meio de todo mundo, quando após anunciar o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, ele diz:
E ele ressuscitou. Essa palavra era proibida ali. E tanto é que no exato instante que ele fala, ele ressuscitou, o que eles fazem? Corta o microfone dele. Na hora o sujeito do som lá baixou, ele ficou falando lá. Não foi bem assim, né? Mas alguém levantou e disse, tá bom, Paulo, chega por hoje. Tá, sobre isso aí, negócio de ressurreição e tal. Outro dia a gente pode ser que te ouça. É só um exemplo de pessoas, né, que não entregaram o produto que a audiência queria. Porque pregar o evangelho não é tentar satisfazer os anseios emocionais, psicológicos, físicos, ou o que quer que seja das pessoas. Porque elas querem o que elas não precisam, de fato. Não é o que elas mais precisam. Assim como nós, que ficamos criando um monte de produtos e que a maioria deles vão ficar lá entulhados depois com pouquíssimo uso. O pregador sabe o que as pessoas de fato precisam. Elas precisam ouvir a mensagem da cruz, sem enfeites. A mensagem da cruz nua e crua. A mensagem vergonhosa da cruz. Mesmo que ela seja, como era para os judeus, uma pedra de tropeço, um escândalo, o texto fala. É claro, meus irmãos, os judeus sempre esperaram um Messias no cavalo branco, com a espada na mão. Um Messias libertador, alguém que viesse para quebrar o domínio imperialista, né, romano sobre a Judéia. Ninguém que seguiu Jesus nos primeiros dias pensava alguma coisa diferente. Todo mundo queria isso. Os discípulos queriam isso. O tempo todo eles falam para Jesus, olha aí Jesus, tá, acho que vai chegar, né? A hora que chegar aí o Senhor lembra de nos colocar nas posições chaves, né? Eles queriam governar, reinar. Um dia a mãe de dois deles, né, de Tiago e João, chegou para Jesus e fez um pedido muito modesto. Jesus, tem um pedido bem modesto aqui para fazer para o Senhor. Fala, minha senhora, o que a senhora quer? Meus dois filhinhos, sabe? Tiago, João, tão bonitinhos, o Senhor gosta deles, não gosta? Então, no teu reino, dá para colocar eles, um à sua direita e o outro à sua esquerda? Note que ela foi tão humilde que ela nem disse qual. Jesus podia escolher. Mas, desde que fosse um à direita e o outro à esquerda, no segundo e no terceiro postos. Porque a ideia era realmente de que ele reinaria ali, fisicamente, teria um reino glorioso, teria soldados. Naquele mesmo momento em que ele multiplicou os pães e os peixes, antes de atravessar para o outro lago, do outro lado do lago, a multidão veio com o intuito de proclamar o rei. Por quê? Ora, se ele estala o dedo e alimenta 5.000 pessoas, isso aí que é Bolsa Família. Isso que vale a pena mesmo, porque aí ninguém mais vai ter dificuldade de ter o alimento necessário. É interessante que naquela mesma noite, quando Jesus envia os discípulos para o meio do mar, da Galileia, e aquela tempestade se abate, Jesus vai andando sobre as águas, né? E aquilo não é um show pirotécnico de Cristo. Ele não está tentando agora dar um sinalzão bacana para satisfazer, já que murchou, né, a bola, baixou a bola deles, não aceitou que eles o coroassem rei, então agora ele vai dar um prêmio de consolação e vai andar em cima das águas e calar uns raios e fazer o vento ficar quieto para ele dar um showzão. Não é esse o objetivo de Cristo ao andar sobre as águas. O objetivo é dizer, a minha missão é maior, é mais importante do que dar pão para vocês. É como se ele dissesse, eu até posso dar o pão, é claro, pontualmente falando, mas o problema maior não é esse. A figura, só para um resumo, né? A figura de Cristo sobre as águas é uma figura escatológica, uma figura apocalíptica.
Porque as águas tumultuosas em toda a narrativa bíblica do Antigo e do Novo Testamento representam o quê? O caos, representam o indomado, as forças das trevas, os dragões marinhos, Satanás, tudo é mar. Por isso que no Novo Céu e Nova Terra não tem mar. Não tem mar porque o significado é simbólico apenas, né? Não tem aquilo que nos ameaça, aquilo que não é domado, que é incontrolável. Quando Jesus anda sobre o mar e pisa as ondas, é o Senhor lá dos Salmos que pisou o dragão marinho chamado Raabe. Aquela Raabe do Salmo lá não é a Raabe lá que ajudou os espias. Pessoal, por que ele pisou Raabe? Ela não foi boa? Não é a mesma. Raabe é um termo hebraico para um monstro marinho. E é uma descrição simbólica, apocalíptica outra vez, escatológica outra vez, do momento em que Moisés abriu o Mar Vermelho e o povo passou por sobre a ideia, os inimigos. E depois os inimigos foram também submergidos. Cristo andando sobre as águas é uma demonstração da especificidade da sua missão, do seu messianato, que não é dar um pouquinho de pão para uma emergência, mas é sim resolver o problema do mal, pisar a cabeça de Satanás, esmagar a serpente, submeter a si mesmo todas as forças hostis. Convém que ele reine até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Andando sobre o mar, ele já mostrou que ele veio para fazer isso. Não era um show. Era uma proclamação, uma pregação da sua missão, do que realmente importa. Mas para poder pisar, antes ele terá que ser pisado, ferido. Para ferir a cabeça da serpente, ele terá que ser ferido no calcanhar. E aí está a vergonha da cruz. Porque a cruz é o momento das trevas. Cristo falou isso quando a escolta romana veio prendê-lo, com Judas na frente. A romana não, a escolta do templo. Vocês vieram prender aqui um salteador, um ladrão, tão cheio de paus e porretes e pedras, é isso que vocês estão fazendo aqui? Mas eu estive todo dia no templo, ensinando, e vocês não puderam colocar a mão em mim. Mas agora é a hora de vocês. Chegou a vossa hora. Chegou a hora das trevas, da autoridade das trevas. A vergonha da cruz se constrói, meus irmãos, não é apenas uma questão do sofrimento físico de Jesus Cristo. Em geral, nós entendemos mal a cruz também, porque tudo que importa para nós é ver o quanto ele sofreu, doeu, sangrou. Os filmes, eles só mostram isso. Mas a vergonha é maior, porque ele foi exposto. É a palavra que eu vou falar na carta aos Gálatas, no capítulo 3, 4, quando ele diz que foi exposto como crucificado. Cristo foi exposto, ele foi humilhado, ele foi levantado perante céus e terra, diante dos anjos eleitos, diante dos anjos decaídos, diante de tudo e de todos, deste mundo e do porvir. Ele sempre estará lá erguido, mesmo quando no futuro não há mais dor, não há mais pranto, não há mais morte, não tem mais mar. Mas ele carregará por toda a eternidade a vergonha. Quando ele se apresenta perante o trono de Deus, no capítulo 5 de Apocalipse, para pegar o livro, e o ancião grita, ele é digno, só tem um digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Quando João procura o vencedor, o guerreiro, o vitorioso, ele enxerga um cordeiro como tendo sido morto. É a figura de um cordeiro massacrado, ferido.
É assim que ele é descrito ainda, já no seu estado de glória, porque Jesus não vai melhorar mais, fisicamente está ressuscitado, está nos céus, corpo perfeito, mas ainda é assim que ele é visto. É assim que João vê um cordeiro massacrado, como tendo sido morto. Ele foi exposto perante céus e terra. E é por isso, em última instância, que a cruz é tão vergonhosa. É vergonhosa, porque os judeus preferem milagres, sinais. E um monte de gente hoje em dia quer isso também, e por isso vai às igrejas. É vergonhosa também para os gregos que querem raciocínios filosóficos complexos. E muitas pessoas vão às igrejas hoje em dia também por causa disso. Porque se sentem intelectualmente confortáveis ouvindo essa ou aquela pregação. Mas uma pregação que dá o que o consumidor quer, seja sinal, seja conforto intelectual, não está pregando o Cristo crucificado. Não está expondo a vergonha da cruz. E quando a vergonha da cruz não é exposta como tem que ser, não há salvação. Porque na sequência Paulo fala, mas é o poder de Deus. Essa mensagem vergonhosa e terrível aos ouvidos humanos, aos olhos humanos, sempre será ofensiva. Nunca será o que o consumidor quer. Mas ela é o poder de Deus para a salvação, aí sim, tanto de gregos quanto de judeus. Não de todos, evidentemente, mas daqueles, entre eles, por quem Cristo morreu. Mesma cena do livro em que Cristo pega, é dito que ele é digno de tomar o livro e abrir os selos porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, língua e nação. Não é que ele comprou toda tribo, raça, língua e nação, não. Aqueles que procedem. Os seus eleitos, os seus escolhidos, aqueles por quem ele morreu, cujo preço ele pagou. É esta vergonha da cruz que não pode, não deve ser diminuída por causa de garotos propaganda, do evangelho, do mundo gospel, nem pelos bons pregadores. É esta vergonha que precisa, não pode ser diminuída diante dos anseios, dos desejos das pessoas por sinais ou por raciocínios complexos. Queridos, Paulo ensina que a cruz é loucura para o mundo, né, a pregação da cruz, e ao mesmo tempo ela é sabedoria para Deus, porque ele está aqui assumindo o discurso das pessoas. Ah, essa pregação aí é loucura. Ele não está dizendo que de fato ela é loucura. E por isso os pregadores não têm que fazer piruetas no púlpito para tentar transmitir uma ideia louca da pregação. Não é esse o ponto. É que sempre que a cruz é exposta em toda a sua clareza, sua realidade nua e crua, ela vai ser ofensiva e as pessoas vão se sentir ofendidas de alguma maneira e vão achar um tanto quanto louca aquela pregação. Então, o que Paulo está fazendo aqui é assumir o discurso dos opositores e dizer, sim, mas é essa loucura aí que você considera loucura, que é muito mais sábia essa loucura do que aquilo que você considera
sabedoria. Essa mensagem louca é melhor do que a pregação de sinais. É melhor do que a pregação de sabedoria de palavras. Porque aquelas não salvam. Elas apenas atraem as pessoas, convencem as pessoas, faz as pessoas comprarem o produto, mas não salvam. Mas esta salva, porque significa que na vergonha de Cristo, eu também fui envergonhado. E toda a minha vergonha é exposta, porque eu tenho que reconhecer que eram os meus pecados que estavam sendo expostos lá na cruz do Calvário. Não só Cristo foi envergonhado, o mundo também. Quando nós assumimos plenamente a nossa vergonha associada à vergonha de Deus, então nós experimentamos plenamente o que é redenção. E é por isso que na sequência Paulo dirá que ela se tornou para Deus sabedoria e justiça e redenção. A mensagem da cruz não pode ser enfraquecida, não pode ser enfeitada, não pode ser melhorada. Ela tem que ser apresentada como ela é. Porque é desse modo que ela salva. E que Deus nos abençoe. Amém.